Bom dia, pessoal. Meu nome é Eloy Oliveira. Hoje nós vamos fazer mais um webinar aqui da OpenCAD. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre projeto de simulação de controles preditivos. A ideia é a gente dar um overview das ferramentas aqui, como faz. Antes de começar, gostaria de agradecer a presença de todos. Tenho aqui comigo também a Fernanda, Felipe e o Oscar. Eles vão estar dando suporte durante esse webinar. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, tem um painel de perguntas, vocês podem fazê-las. A gente vai respondendo aí. No final eu pegarei algumas perguntas para responder. E espero que vocês gostem desse assunto, é um assunto muito interessante, então vamos começar. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho, uma introdução, falar um pouco sobre o que é o Model Predictive Controller, né, na nossa visão aqui, como que a gente trabalha com ele, quais os ganhos, razões, a gente vai falar um pouquinho. Vamos dar alguns exemplos, né, uns demos aí que nós vamos trabalhar, mostrar na ferramenta. Tem os canais de acesso, no final a gente tem um painelzinho que a gente fala algumas perguntas, tá? Vamos iniciar pela introdução. Bom, esse é o mapa de família de produtos MATLAB Simulink, se tratando de várias áreas, né? Na área de sistemas de controle, os produtos da família MATLAB Simulink, eles auxiliam o usuário em todo o processo de desenvolvimento, desde o projeto da planta, passando pelo desenvolvimento dos algoritmos de controle, lógica, até chegar na parte de implementação dos códigos gerados, com verificação, validação e teste de sistemas. Isso aí toda a família Simulink. Para sistemas de controle, a gente tem diversas toolboxes, diversas ferramentas que trabalham com diversas técnicas de controle. Você tem o Control System Toolbox, Fuzzy Logic, você tem o Model Predictive Control Toolbox, que é o assunto principal deste webinar hoje. Hoje você tem o Motor Control Block Set, Predictive Maintenance, System Identification, Simulink Design Optimization, Simulink Control Design, Robust Control Reinforcement Learning. Cada um tem um porquê, tem uma utilidade, mas o foco nosso hoje é esse carinha vermelho, que é o Model Predictive Control Toolbox. Tá? Bom, o controle preditivo, baseado em modelo, o MPC, Model Predictive Controller, ele é um conjunto de métodos de controle que abarca todo o conceito de predição e obtenção de sinais de controle através de minimização de uma determinada função objetivo, considerando o erro futuro e restrições na variável do processo. O que isso significa? Eu tenho uma planta, tá? Aqui, uma planta pode ser qualquer coisa, um carro, uma planta industrial, um satélite, um avião, não importa, alguma coisa a ser controlada. Então, eu tenho as saídas e as entradas da planta e os distúrbios dela. Tá? A ideia é o quê? Que a gente faça o quê? Que a gente desenvolva um modelo preditivo de controle. Então, para que a gente faça isso, a gente tem que ter um modelo de predição, normalmente é um modelo linear dessa planta, e um otimizador. Tá? E aí aqui eu uso sinais de referência, aqui a realimentação. Com essa técnica, tá, a gente consegue desenvolver, então, um controle que a gente chama de controle preditivo. Ou seja, o otimizador vai utilizar esse modelo de predição, onde ele vai minimizar uma função objetiva ou algumas funções objetivas, né? E considerando o erro futuro, ou seja, ele vai estimando qual que é a próxima ação de controle. Então, você tem ali um horizonte de predição e um horizonte de controle. Tá? Basicamente, o MPC ele funciona da seguinte maneira. Tá? Aquele modelo de predição, o modelo interno, ele prevê o comportamento da planta em um horizonte futuro. Então, para você fazer isso, você tem que olhar para trás. Então, você pega as medidas do passado, passa no modelo de predição para olhar o futuro. Certo? Essas iterações até sempre são capturadas pelos modelos. O otimizador com as restrições nas entradas e saídas vão ser tratados para que você tenha uma otimização de função de objetivo. E o feedback compensa o erro de modelagem e rejeita os distúrbios.
Então, o que que isso significa? Eu tenho um passado. Esse passado já foi, acabou, está lá para trás, está para lá. Então, eu tenho um horizonte que vai enxergar o passado. Nesse ponto, eu vou otimizar e calcular a planta, ou seja, ele vai estimar qual que seria o comportamento da planta no horizonte de predição. E uma vez com essa otimização, eu também tenho o passado do controle, eu vou estimar qual que é o horizonte de controle que eu tenho que fazer. Basicamente é isso, tá? É bem básico. Então, tem alguns pontos aqui que a gente tem aí de parâmetros que a gente vai falar um pouquinho mais para lá. Então, a gente tem o horizonte de predição, que a gente vai predizer, vai estimar a planta, e você tem o horizonte de controle, que a gente vai estimar o controle. Isso aqui vai movendo. Então, isso aqui ele vai fazendo janelinhas. Então, inicialmente tem essa janela. Na hora que eu estiver nesse passo aqui, ele vai pegar essa janela para trás e vai estimar uma janela para frente. Então, ele vai fazendo essa estimação. Então, ele vai compensando, vai estimando tudo isso, tá? Essa é a ideia do MPC. Existem diversos produtos que você pode desenvolver e simular modelos preditivos no ambiente offline, sem risco para sua planta, tá? A gente pode simular, projetar. Só que muitas vezes, em alguns casos, a gente não tem a planta. Então, a gente tem dados. Então, a gente pode usar alguns toolbox para auxiliar isso, como o System Identification. Eu posso pegar dados e usar no nosso modelo linear ou desenvolver um modelo. Eu tenho o Simulink Control Design, para extrair modelos, Simulink, desenvolver modelos e outros. Tá? E uma vez feito isso, tendo um modelo linear, eu consigo usar o Model Predictive Control Toolbox, para fazer o design e a predição do controle. Uma vez esse controle você testou, simulou, está ok, você pode fazer o deploy dele, ou seja, implementar ele usando o APC Toolbox ou o Simulink Coder e o Embedded Coder. Não é o foco, mas essa é a ideia. Então, o foco hoje é a gente aprender um pouquinho como que é essa ferramenta. O que que tem para fazer isso aqui em vermelhinho, tá? Bom, dito isso, então vamos começar a falar um pouquinho sobre o Model Predictive Control, certo? Qual que é a ideia, qual que é a razão de utilizar o Model Predictive Control? Ele é muito utilizado para sistemas mínimos, com acoplamento, entradas e saídas, quando você tem trações input e output, quando você tem restrições, você tem aí restrição de entrada, restrição de saída. O pessoal de controle sabe que muitas vezes você vai projetar um controle, não tem nenhuma restrição, por exemplo, na energia. Você tem uma energia limitada, você tem ali uma função que você tem uma restrição que você precisa ter, que você precisa considerar. Senão, você pode desenvolver seu controlador e esse controlador ser inviável na prática. A capacidade de prever, então, assim, a ideia do Model Predictive Control é ter uma predição, é prever ações futuras. E é usado em diferentes indústrias, tá? Vamos entender fazendo uma analogia com dirigir um carro. Quando você dirige um carro, você faz uma predição o tempo inteiro para controlar esse carro, por exemplo, para ficar na faixa. Ainda mais nas nossas rodovias, que tem muitas rodovias irregulares, tem rodovia que nem faixa tem, tá? Aquela faixinha lá no meio. Então você vai olhando ali, você vai predizendo e vai mantendo o carro na faixa, tá? Essas decisões que a gente toma quando a gente está nessa faixa são similares como o MPC trabalha. Você tem um horizonte que você está observando, você tem os conhecimentos da sua planta, tudo, e você vai tomando as suas ações. Tá? Então, por exemplo, você conhece as características do seu carro. Se você tiver uma Ferrari, você sabe a velocidade que ela vai e o tão rápido que você consegue virar. Se você tem um Fusca, você sabe quão rápido ele faz, quão rápido ele consegue virar e quanto que eles vão aguentar ali naquela curva. Então, quando você dirige, você tem todo o conhecimento. Se você tem você sabe que você tem um freio ABS, você sabe que você pode pisar que o carro não vai derrapar. Se você não tem, complica. Se seu carro tem ali um controle de estabilidade, um controle de tração, você sabe que vai ser um pouco mais difícil de aquaplanar quando estiver chovendo. Então você tem todas essas características do carro. Então, usando todas essas características, você consegue, a hora que você vê uma curva,
você consegue tomar essa decisão, qual caminho tomar, ou quando some a faixa, ou quando está chovendo. Então você tem tudo isso aí. A ideia do MPC é trabalhar dessa maneira. Então você usa o modelo de um carro, nas simulações na cabeça, e você toma o melhor caminho. Aqui é um exemplo. Então você está aqui dirigindo, seu carrinho aqui, você olha e seu cérebro automaticamente faz, ó, se eu for ter que fazer a curva, então eu tenho que fazer uma trajetória assim. Se eu tenho que fazer essa trajetória, então eu tenho o meu volante, eu vou virando ele, vou fazendo o estressamento do volante para que eu vá fazendo essa curva e vou voltando. Então, é basicamente isso aí. Aí você vai calculando o melhor caminho a ser tomado. Então, basicamente, o MPC tenta trabalhar desta maneira, tá? Algumas razões para a gente poder utilizar o MPC. Uma delas é a gente poder lidar com sistemas múltipla entrada, múltipla saídas com acoplamento. Então, por exemplo, se eu tiver uma planta onde a saída do controlador U1 que foi projetado para controlar I1, ele também afeta I2, Y2, assim como U2 foi projetado para I2 por afetar Y1, olha, começa a ficar complicado você projetar isso aqui de forma independente, ou usando o tradicional PD. Se você tem um PD1, PD2, começa a complicar. Se você começa a ter, então, cada vez mais entradas e saídas, torna-se inviável você conseguir projetar esses controladores de forma tradicional, um PID, alguma coisa. Então, para isso, a gente pode usar o MPC, tá? Que ele vai ser um controlador multivariável, que vai controlar a saída simultaneamente, levando em consideração todas as interações entre variáveis e sistemas. Ou seja, eu saio desta abordagem, PID, controller, aquela tradicional, e venho para essa abordagem aqui, que é uma abordagem matricial, é bem interessante, é uma abordagem de controle moderno. Então você tem aqui a referência, né? O MPC Controller, tem vários lá, o 1, o 2, o N, para a planta Y1, Y2, YN. Então essa aí. Mas não obstante, o MPC Controller, ele também lida com restrições. Então, todo mundo sabe, apesar de muita gente não cumprir, né, nas nossas estradas, quanto mais rápido você está numa estrada, mais seguro seria você ficar longe, o mais longe possível do carro à frente. Se eu estou a 60 por hora, eu posso ficar um pouquinho mais perto, porque se o cara da frente frear, eu consigo frear. Agora, se de repente eu tiver 100, 120 por hora e ficar muito perto, se o cara na frente tiver uma freada, você não consegue parar, você tem que então se distanciar. Isso é uma forma um exemplo de restrição. Ou quando tem a aceleração do carro, eu preciso sair de uma situação de emergência, eu preciso acelerar meu carro e a velocidade limite ali é 65, fica complicado. Você ter todo esse controle aí, você desenvolver um controlador desse tipo. Então, o controlador do MPC, a ideia é o quê? Além dele controlar tua planta, teu veículo, seu modelo, ele vai rastrear uma trajetória considerando as restrições. Então, essa é a ideia também de você fazer isso. Então, com isso, você consegue prever ações, mas, obviamente, para prever ações, você tem que enxergar as coisas. Por exemplo, se o controlador não identifica uma curva que vai vir, o freio vai ser acionado tarde demais. Então, por exemplo, as Autonomous Driving, o pessoal tem usado uma câmera, porque a câmera você consegue enxergar lá na frente, identificar que você vai começar a ter curva e você conseguir frear o carro antes dessa curva chegar, ou seja, você já vai tomando ações, porque senão você vai passar reto aqui, ó. Seu carrinho vai passar reto aqui e não tem jeito, se você não conseguir identificar. Então o MPC ele funciona dessa maneira. Mas a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui não são técnicas novas, tá? Isso aqui já são técnicas antigas que vêm sendo usadas desde os anos 80 em indústrias de processo, tá? Hoje ela está tomando
corpo e forma na automotivo, espacial, energia, produção de comida, manufatura industrial, metalurgia, mineração e robótica e outros. Ou seja, isso que era lá da indústria de processos, química, agora está vindo com força, principalmente automotivo, sistemas autônomos, energia, ela está vindo com força. Por quê? Principalmente com o aumento da potência de microprocessadores que estão na indústria. Porque o MPC, por ele ter um otimizador lá dentro, ele trabalha com iterações, ou seja, ele tem um custo computacional muito grande, uma memória muito grande, porque ele resolve um problema de otimização a cada tempo, para encontrar a cada etapa de tempo, ou seja, a cada período ali que você define, ele tem um cálculo de sequência de controle. Então, ele tem um processamento ali muito grande. Então, antigamente, nos anos 80, você não tinha capacidade computacional grande para embarcar isso num veículo. Hoje você já começa a ter. Então, você consegue ter essa capacidade de começar a embarcar isso em sistemas autônomos e outros. Então, essa é a ideia. Tá? Então, vamos entender agora um pouquinho mais do como funciona. Usando naquele nosso modelinho lá da planta, do carrinho. Tá? Digamos que a gente tem um carro que é a nossa planta. Por facilidade, a gente já considera só o acelerador e o ângulo da direção, a velocidade longitudinal e a posição lateral. Tá? Essa aqui é a planta, é o que a gente quer controlar. Se ela é linear, não importa, ela tem a planta. Se você tiver uma planta modelada, o ideal é que você seja o mais fiel possível a ela. Tá? Então, essa é a ideia. E o MPC Controller, ele possui o otimizador, como a gente falou, e o modelo do carro. Esse modelo é um modelo linear, tá? Então, assim, é uma representação matemática desta plantazinha aqui. Então, se eu tiver essa planta for não linear, eu tenho que ter um modelo aqui linear, tá? Essa é a ideia aqui do fluxo de otimização. Tendo a planta, tendo um modelo linear, bom, a ideia é o quê? Simular vários cenários de direção ao longo do horizonte de previsão. O que acontece? O otimizador faz com que o MPC calcule de forma sistemática, em vez de fazer ele de forma aleatória. Então, você vai fazer isso aí de forma sistemática. Como você tem uma função custo definida aqui, o otimizador ele tenta minimizar o erro entre a referência e a trajetória prevista. E o otimizador também considera as restrições como máximo ângulo, direção, máxima taxa de direção, ângulo da pista e outras coisas mais. Tá? Então, a ideia é o quê? Observem aqui nessa figurinha aqui, que a gente pode, dentro da toolbox, simular vários modelos, vários parâmetros, né? Fazer vários cenários. Eu posso simular. Então, eu tenho aqui os vários horizontes de predição que variam. E aqui o nosso seria o nosso predizer. Então, a gente vai fazendo desse jeito aí. E a gente pode variar diversos parâmetros, variar com custo mais baixo, mais alto. Então, você vai fazendo isso aí. Bom, com o custo mais baixo, então é selecionado para ser do controlador isso aqui. Então, a ideia é o quê? Com esse custo mais baixo, a gente tem essa referência. Então, aqui, ó, observe aqui, a gente tem a referência, que é essa linhazinha verde aqui. Está nosso carrinho olhando no passado, aqui está nosso carrinho olhando no futuro. Aqui tem o horizonte de predição. Uma vez feito nesse ponto aqui, então ele faz a predição do caminho e ele toma ação de controle. Então eu tenho aqui o que o atuador tem que fazer, ou seja, nosso volantezinho, para manter essa trajetória. Passou o próximo período, aí muda, aí começa de novo. Aí ele dá um shift, né? Passa para frente a janelinha, calcula novamente, e aí aqui é o que o volante vai fazendo. E aí você vai vendo, observando que o volante vai atuando de acordo com o que você vai prevendo e vai chegando na referência. Então, você está lá no meio. Basicamente, ele funciona assim. Bom, quais parâmetros de projeto que
que impactam no desempenho e complexidade do algoritmo de MPC. Um primeiro é o período de amostragem, que é esses intervalozinhos aqui, ó. Quanto menor, mais capacidade computacional, mas se você crescer muito também, pode ser que você não consiga controlar. Então tem um trade-off aí para você ter. O horizonte de previsão, de predição, qual o horizonte que você vai ter, o horizonte de controle, as restrições, que são o I máximo, o Y mínimo, o máximo, o mínimo, por exemplo, e pesos. Então, quando você tem várias funções objetivas, você pode trabalhar com pesos com ela também, pesos diferenciados. O período de amostragem ele define a taxa de execução do algoritmo de controle. Então, se for muito grande, a reação é muito lenta, com distúrbio, você pode não controlar. Se for muito lento, a reação é rápida, mas a carga de cálculo é intensiva. E se for muito grande também, pode ser que você nem consiga controlar, tá? Dependendo da sua planta, do seu controlador. Então, aqui uma dica é ter alguma coisa dentro dessa faixa aqui, onde TR é o tempo de subida, tá? E então uma taxa de execução do controle está entre T sobre R20 sobre TR sobre 10. É a recomendação que a Mefforts fez aí de US tests. Então, essa aqui é a resposta do Open Loop. Então, essa é uma dica aí de como não trabalhar com isso aí. Não é escrito em pedra, você pode definir de acordo com sua planta. O horizonte de predição é onde você pode olhar até o futuro. Tá? Então, assim, esse aqui é o horizonte. Então, a gente tem que tomar um pouquinho cuidado. Por quê? Se ele for muito curto, você tem pouco tempo para reagir. Se ele for muito longe, você toma uma capacidade computacional muito grande. Então, por exemplo, digamos que você está dirigindo, aí aqui em 50 milhas por hora, aí nesse ponto você começa a frear. E aí você demora 5 segundos nessa velocidade para chegar a zero, ou seja, frear o carro totalmente. Aí começa. Se o seu horizonte de predição for 5 segundos, ok. Mas, dependendo assim da velocidade, digamos que você de repente se deparou com um sinal vermelho, a 2 segundos de chegar no sinal vermelho. Se o seu horizonte de previsão é 5, então significa que você vai passar o sinal vermelho. Tá? Então aí começa, obviamente, algumas dificuldades principalmente de hadas e outras coisas, de qual os horizontes de predição e outras coisas. Então, a gente precisa saber calcular e definir qual que é o horizonte de previsão. Uma dica é o seguinte, esse aqui é o tempo de assentamento. Então, se você tem uma planta aqui, o tempo de assentamento dela é 2% do erro, ou seja, quando chegar a 2% do erro. Esse T-settling aqui seria o ideal, um número ideal, que seria o quê? Que a sua previsão de tempo de horizonte tem que ser maior que o T-settling, tá? É uma recomendação. O horizonte de controle, ele define os passos de controle otimizados, ou seja, quais são consideradas e qual que vão ser. Quanto menor o horizonte de controle, menos cálculos. Um horizonte de controle 1, se você pôr ou seja, cada passo aqui, eu tenho que ter um horizonte de controle e normalmente não fornece a melhor solução. E assim, somente as primeiras têm controle significativo. Ou seja, se eu tenho aqui o horizonte de previsão, então meu horizonte de controle tendo aqui, ele vai calcular essa linha aqui e vai segurar até o próximo cálculo de controle. Tá? Ele também tem aqui de mínimo 2 a 3 steps para fazer até chegar em relação ao horizonte de previsão. Então, também é uma recomendação. Então, tudo isso aqui ele pode afetar o desempenho e a complexidade do seu algoritmo. As restrições, elas são inúmeras, tá? Restrição de energia, velocidade, tempo, tem diversas. Isso aí depende muito do seu problema a solucionar.
Só que elas podem se contradizer, ou seja, elas podem ser restrições contraditórias. Então, eu tenho que ir de um ponto A a um ponto B o mais rápido possível, com o menor combustível, com o melhor gasto de energia. Isso já começa a ter conflitos. Então, aí você começa a ter uma otimização multi-objetivo. Então, essa é a ideia de você trabalhar com otimização. Então, e elas podem ser soft ou hard, ou seja, elas podem ter uma margem maior ou uma margem menor. Elas podem se contradizer. E quando você começa a ter vários objetivos, então você pode começar a ponderar eles para você ter uma ponderação. Eu tenho que ir de um ponto A ao ponto B com menor gasto de energia. Mas lembre-se que o gasto de energia vai ser o objetivo mais forte, digamos assim. Então a gente pode trabalhar dessa maneira. Então, por exemplo, a gente pode definir aqui que W output 1, W output 2 tem que ser maior que 1. E aí, se a gente olhar, a gente pode observar aí, então, as saídas e as entradas. Então, tem várias maneiras de fazer isso. Então, o MPC trabalha com tudo isso. O MPC, MATLAB Control Toolbox, MATLAB Model Predictive Control Toolbox, ele traz uma série de técnicas, tá? Isso não é novo, a gente usa o field count. Ele traz um problema de otimização convexo, que a ideia é, para um sistema linear, achar o ótimo global para que você ache de acordo, minimizando uma função quadrática, com restrições lineares e lineares simples. Então, se você tiver um sistema linear, restrições lineares, uma função quadrática de custo quadrática ser minimizada, então ele usa para solucionar o problema de otimização convexa, que vai ser necessário um sistema linear invariante no tempo. Mas você pode utilizar para sistemas não lineares também. Então, você tem sistema não linear, com linear constraint quadratic function. Então, você pode ter um linear MPC utilizando um adaptativo ou um gain schedule. No gain schedule, você vai como se fosse computando offline e fazendo esses cálculos. O adaptativo, o que significa? Quando você tem essas condições, por exemplo, se eu tenho uma planta não linear, bem linear lá, mas o resto é linear, eu preciso ir adaptando minha planta. Ou seja, esse modelo de planta que era linear fixo, agora a gente vai adaptando. Então, eu tenho nesse ponto aqui um modelo de planta, nesse ponto aqui eu tenho um modelo de planta. Então, aí quando eu venho, eu tenho agora um modelo atualizo, adapto a planta para ter um novo modelo e assim por diante. Então eu vou adaptando o meu modelo, tá? Ou seja, eu vou fazendo um adaptativo. Sendo que ele tem o mesmo número de estados e restrições em diferentes condições operacionais. Então, se você tiver um sistema, por exemplo, um foguete aqui, ó, o foguete ele tem uma planta muito não linear. Então, você pode ir pegando pontos operacionais em diferentes condições operacionais, mas com o mesmo estado e restrições, sendo que ele vai mudando ali. Tá? Então, essa é a ideia do adaptativo. O Gain Schedule, a ideia é o quê? Vai controlar plantas não lineares em uma ampla gama de condições operacionais com múltiplos blocos, ou seja, a gente vai ter vários controladores MPCs de acordo com condições operacionais, em pontos operacionais diferentes, tá? Então, a ideia é que você linearize os pontos operacionais offline, projete um MPC linear para cada um dos pontos, então tem um MPC aqui, um MPC aqui, um MPC aqui, e aí você projeta um algoritmo, um switching, né, para agendar esses controladores e trabalhando. Obviamente, ele usa mais memórias que o adaptativo MPC, mas ele é uma forma de você trabalhar com isso também. Então, observe, no adaptativo, você vai adaptando a planta e vai fazendo o cálculo do MPC a cada ponto operacional. No Gain Schedule, você mantém a planta, mas vai calculando o MPC
ou já deixa calculado o MPC para diferentes pontos operacionais. São formas diferentes de fazer as coisas. Para MPC não linear, ou seja, quando eu tenho tudo não linear, eu tenho um sistema não linear, eu tenho as restrições não lineares, eu tenho as funções custos não lineares. O MPC não linear ele calcula as ações de controle em cada intervalo de controle usando uma combinação de previsão baseada em modelo e otimização restrita. Ou seja, o modelo pode ser não linear incluindo paridade de parâmetros, as restrições de igualdade e desigualdade podem ser não lineares, tudo isso. Por padrão, os controladores MPC não lineares eles resolvem usando a programação não linear, usando a função fmin_con. Essa função ela está alocada no Optimization Toolbox. Tá? Se você não tiver o Optimization Toolbox para trabalhar com sistemas não lineares, tudo isso, você pode especificar seu próprio solucionador não linear personalizado. Então, essa é uma forma. No passado, existia um problema o seguinte. Para MPC não linear, com essas condições, onde você tinha um problema de otimização não convexa, você não conseguia gerar código C++, PLC e outras coisas. No entanto, nas novas versões, a partir da 20B e outras, você começa a ter, por exemplo, você consegue gerar o código para MPCs não lineares usando a fmin_con com o SQP algoritmo. Então, essa foi uma das últimas features na 20B. Então, você já consegue. Antes, ali na 19, você não conseguia. Agora, você já consegue gerar código para essas condições aqui. Então, essa é uma forma. Observe que a gente tem vários algoritmos, diversas características. A Model Predictive Control Toolbox ela é muito grande. Ela tem muita técnica para diversas plantas, diversas coisas. Ela é bem genérica. Então, assim, a gente não vai conseguir passar tudo, mas a ideia é dar um overview para vocês de tudo isso. Então, a gente tem aqui um gráficozinho para assim, qual o melhor algoritmo usar? Se eu tiver uma planta linear, restrição linear, um custo linear, se eu uso o Linear Time Invariant MPC. Se eu tiver a planta não linear, restrição linear, custo linear, adaptativa MPC ou Gain Schedule. Se eu tiver uma planta não linear, altamente não linear, restrição linear ou não linear, custo linear ou não linear, linear MPC. Ou se for linear, não linear, não linear MPC. Então, isso aqui, quais as técnicas, a ideia de técnicas que a gente pode usar. Lembrando que no adaptativo MPC, os estados e as restrições são os mesmos em diferentes operações, condições de operações. O Gain Schedule ele muda em diferentes condições de operação. Então, esse aí é um bizu. Então, esse gráfico que ele define o que usar de acordo com as características que você tem da planta, das restrições e dos custos. Tá? Então, essa é a ideia de qual algoritmo utilizar. Mas, observem que o MPC ele usa um problema de otimização a cada passo. Então, você tem que ter técnicas de aceleração, principalmente se você for implementar isso em tempo real. Então, você tem algumas, por exemplo, do que depende a complexidade? Ela depende do estados, restrições, horizonte de controle, petição. Então, tudo isso aqui vai aumentando a complexidade. Isso aqui ele resolve um algoritmo de programação quadrática. Ele minimiza isso aqui. Então, se você, por exemplo, tiver um horizonte muito grande, você pode diminuir ele. Às vezes você pode diminuir um pouquinho, diminuir o controle. Então, você tem que trabalhar com esse trade-off para poder diminuir o estado, minimizar a planta, alguma coisa assim. Tudo isso aumenta o consumo de memória, tá? Então, se você aumenta a petição, o controle, põe ali, o consumo de memória é muito grande. Então, você começa a ter a necessidade, começa a ter out of memory e outras coisas. Então, técnicas para aumentar rendimento e diminuir memória.
reduzir a ordem do modelo, diminuir o horizonte de petição, diminuir o horizonte de controle, reduzir o número de restrições, operações de menor precisão e representação de dados, então você vai diminuindo a sua memória. Mas a Model Predictive Controller, ela tem uma toolbox, chama Explicit Controller, MPC, desculpa, que basicamente é o seguinte. Digamos que você projeta o seu MPC, tá? Você projetou ele lá de acordo com tradicionalmente. Tem uma função que ele faz o Explicit Controller. O que ele faz? Ele pega o seu modelo, que a gente chama implícito, tá? E usa para calcular offline e determinar regiões operacionais das quais os movimentos de controle ideais são determinados pela variação de função linear. Ou seja, ele pega o seu controlador, faz uma otimização offline e divide aqui nesse gráficozinho aqui, ó, nas regiões onde ele vai ter pontos de operação, tá? Então, para você implementar, você projeta o seu MPC de forma normal e em seguida usa ele para gerar esse controlador explícito aqui para fazer essa variação. E ele faz calcula offline toda a otimização. Então, essa é uma forma de fazer. Uma outra forma de fazer é, em vez de você usar a solução ótima, você usar soluções subótimas. Ou seja, definir máximo número de iterações. Digamos que para você sabe que a partir da quinta iteração, você sabe que você tem uma solução subótima. Você pode, por exemplo, então, parar o teu algoritmo de otimização e falar assim, use somente os dados após 5 iterações, e aí você consegue, então, ter mais velocidade. Bom, quais são as características principais do Model Predictive Control Toolbox? Ele tem um app de design, tá? Ele já vai mostrar para vocês. Você consegue ajustar o tempo de execução de restrições. Você tem MPCs adaptativos e Program Scheduling. Você tem um MPC explícito para solução aproximada para garantir tempo de execução. Você consegue projetar MPC lineares, não lineares, com custos e restrições. Ele possui blocos de Automated Driven, baseados em MPC aplicativos de referência. Ele tem solucionadores de programação quadrática eficiente, tá? E suporte para utilizar de terceiros. E ele tem suporte de geração de código C e geração estruturada para PLC. Então, ele tem tudo isso aí. Mas, falei bastante, a ideia então é a gente mostrar um pouquinho do MPC em ação. Vamos ver como que o MPC trabalha agora no nosso sistema. Vamos pegar uma planta. Vamos fazer. Eu vou mostrar 3 demos. Já vou mostrar para vocês quais são, e aí a gente não precisa voltar aqui. Primeiro a gente vai usar uma planta química com MPC Designer. Depois a gente vai fazer o controle de um pêndulo invertido. E depois vai mostrar os bloquinhos de hadas. Tá? Então vamos lá para o nosso probleminha aqui. Deixa eu até dar um dock aqui, para a gente ver ele maior. A ideia é o quê? Bom, eu tenho aqui uma planta de um tanque de reação, CSTR, tá? Então a gente tem aqui esse modelinho, tá? Onde CAI é a concentração do reagente A em quilograma-mol metro cúbico, o TC é a temperatura do refrigerante do reator, são as entradas, as saídas são a temperatura do reator em Gauss, assim como a temperatura do refrigerante, e a concentração residual do refrigerante A lá na saída do produto. Então, quilograma-mol metro cúbico. Ele segue esse diagrama em bloco aqui. Então, eu jogo o reagente de concentração, né? Aí eu tenho a temperatura do reator, tem a temperatura do refrigerante e tem a saída, concentração residual aqui. Então, essa é a ideia. A gente vai definir o TC como a variável manipulada, o CAI, que é o de input, como um distúrbio não medido, o T como uma
uma saída de medida, né, uma measure output, e o CA como uma saída não medida. Então a gente descreve o modelo nesse formato em state space. O modelo nosso vai ficar nesta formato aqui em espaço de estados. Então a ideia é o que? A gente criar esse modelinho aqui, tá? Então eu só vou dar um run aqui para a gente ter nosso modelo. Então vamos vir aqui agora. Certo? Bom, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho CSTR, eu digito aqui CSTR, e tenho nosso modelo aqui em espaço de estados, Continuous Space Time. Bom, agora a ideia é o quê? A gente usar o MPC Designer. Então é só de vir aqui, MPC Designer, e aí ele vai abrir o nosso MPC Designer. Como que a gente começa? Bom, primeiro a gente tem que definir, clicar aqui em Structure, MPC Structure. Aí a gente vai selecionar qual planta que a gente está usando. Então a gente vai CSTR, tá? Então ele vai ser um 2, 2, 2. Então ele está aqui nessa condição. Aí a gente vai, vou pôr aqui o sample time como 1. Eu tenho a variável manipulada é a 1, tá? Eu não tenho esse aqui. A distúrbio não medida é o índice 2. A saída medida é o índice 1 e a saída não medida é o índice 2. Então ele fica nesta formazinha aqui. Então a gente só vem aqui define and import. Aí ele vai criar para a gente o MPC current e o M cenário 1. Quando a gente faz isso, ele vem e cria nosso cenário. Se a gente ver aqui, eu vou vir left e right. Então eu tenho nosso cenáriozinho aqui, cenário 1, né? Para a entrada do lado esquerdo e a saída do lado direito. Então essa aí seria o nosso controlador para esse caso aí. Agora, a gente pode definir os atributos, né, do nosso canal. Se a gente clicar em IO Attributes aqui, a gente pode vir aqui, ó, definir aqui, esse aqui é o TC, esse aqui é o CAI, aqui é Degrees Celsius, aqui é o quilograma mol metro cúbico, tá? Aqui é para a gente a temperatura do reator em degrees Celsius. E aqui é o concentração em quilograma mol por metro cúbico. Daqui a gente só dá um OK. Aí observem que os gráficos já vão ser atualizados aqui, ó. Já atualizou já com os nomes e as variáveis. Então essa aqui é o input e output. Agora a gente pode configurar nosso cenário, tá? Então a gente, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, e edit cenário. Então a gente pode, por exemplo, em vez de simular 10 segundos, eu vou por 30 segundos, por exemplo. E mudar aqui, ó, no caso do Reference Signals, como eu tenho T aqui, eu vou por 2, tamanho 2 e o tempo de 5, aqui eu ponho constante. Eu vou definir meu cenário aqui e dar um OK. Esse aqui é o meu cenário. OK, agora eu tenho um cenário simulado. Então eu tenho uma referência aqui de 2, tá? Em um tempo ali de 5. Então essa é a ideia do cenário. Então a gente observa. Agora a gente pode vir aqui em Tuning e configurar, por exemplo, eu tenho Sample Time, eu vou aumentar meu horizonte de predição. Então quando eu aumento meu horizonte de predição, observe aqui, e eu vou aumentar meu horizonte de controle e vou por 3. Então esse aqui fica nosso cenário. Agora eu tenho que definir as restrições. Então é só vir aqui e clicar em restrições. Então eu vou definir as restrições aqui para o controle. Está em menos infinito a mais infinito. Então eu vou por menos 10 a 10. A taxa menos 4 a 4. Então eu vou dar um OK. Então a gente vai dando OK, ele vai atualizando. Agora a gente pode fazer por pesos, né? Então eu venho aqui, eu vou aumentar esse peso, essa taxa do peso aqui de 0 para 0,3, aqui 1,0 mantém de jeito que está.
Então, observe que ele já está mudando, já está com um controle diferente, né? Aqui, a gente ainda tem aqui no Performance Tuning, a gente pode deixar, por exemplo, se eu quiser aumentar ele, deixar ele mais agressivo. Eu posso fazer isso, ou eu posso deixar ele mais robusto. Tá? Eu posso mudar essas performances aqui, deixar ela mais robusta. Então, aqui, ó, com um negócio legal, não tem overshoot. E eu posso mudar também a estimação de estado, deixar mais rápida ou mais lenta. Então eu posso fazer a performance aqui, eu deixar ela no meiozinho aqui. Então a gente eliminou o overshoot. Agora, isso aí é uma forma da gente fazer e podemos exportar o controlador para o MATLAB Workspace e daqui a pouco a gente mostra o Simulink. Bom, esse é um cenário, né? Então eu até vou nomear esse cenário aqui como step do step T. Eu posso só dar 2 cliques lá e eu simulo o cenário aqui. Eu posso criar um novo cenário, ó, new scenario. Então eu posso vir aqui, ó, e agora em vez de deixo 30 aqui também, e em vez de mudar com referência signal, agora eu vou mudar a measure disturbance. Eu posso vir aqui por 1,5, por exemplo, e dar um OK. Está fazendo um novo cenário. Aí observe que agora então, opa, eu acabei criando um a mais. Que é igual, né? Deixa eu deletar um cenário. Então esse aqui é o dist, que eu vou chamar. Então eu tenho para o cenário step T1 step e para o cenário dist o dist. Então eu vou enfiar isso aqui. Então a gente pode fazer os tunings, por exemplo, eu posso vir aqui na aba de constraints agora para o cenário. Clica aqui. E agora então eu posso vir aqui, ó, na output constraints, eu ponho aqui 1 e 1. Tá, enviou. Esse aqui 1. Opa, desculpa. Aqui é menos, para o y é menos infinito mesmo, né? Até 1, até infinito mesmo, isso. E aqui é menos infinito até 3. Esse aqui são. Mas eu posso, por exemplo, criar uma restrição mais leve. Por exemplo, só clicar no botãozinho aqui, que seria 1, 1,50, por exemplo. Eu venho aqui, clico essa restrição, aí ele já mostra para a gente uma outra característica aí desse site. Então essas são formas de ter o controlador. Ah, mas eu quero transformar isso aí para o Simulink. Eu posso vir aqui, ó, exportar o controlador MPC, tá? Exportei ele para aqui, está aqui, MPC1, você vê aqui MPC1. Está aqui, restrições, tudo isso. Ou eu posso vir aqui e exportar tudo para o Simulink Model. Quando a gente faz isso, a gente vem para o ambiente do Simulink. Aí ele está exportando para a gente. Demora um pouquinho. Aí o que ele vai fazer? Ele vai criar tudo isso que a gente desenvolveu, o modelo de planta, modelo do MPC, tudo isso ele traz para o ambiente do Simulink. Tá aqui, ó. Então tem aqui o MPC e a planta. Então se a gente clicar aqui, a planta lá em State Space, né? Tá aqui a planta que a gente criou, e o MPC. Então se eu der 2 cliques aqui, tem o MPC lá, ele linka o MPC com o designer, né? E aí você tem algumas opções que você pode mexer depois e outras coisas mais. Então ele já traz todo o MPC para a gente aqui. E aí se a gente simular, a gente tem os meus resultados lá de outputs, measure outputs, e aí você pode mexer nele. Deixa ele terminar de compilar. Eu compilo primeiro aqui. Done, pronto. Aí a gente tem aqui os resultados do Simulink.
Então, essa é a ideia. Então, a gente tem aqui. Se você quiser, você pode vir aqui, clicar em Design novamente. Se você clica em Design, ele abre o MPC direto. No Simulink, gente, eu gostaria de mostrar para vocês. A gente tem vários bloquinhos. Adaptativo, Explicit, MPC Controller, Multiply e outras coisas mais, e o não linear. Né? E tem os bloquinhos de Automate Driving, que é o Adaptativo Cruise Control, Lane Keep Assistant e o Path Following Control System. Então é só puxar e utilizar. E a gente mostra um pouquinho desse aqui. Mas se você observar, digamos que você começou tudo no Simulink. Se eu vier aqui puxar o MPC Controller aqui, ó, ele vai vir aqui, você vai ligar ele na planta e vai clicar em Design. Quando você fizer isso, ele já vai abrir MPC Designer. Ele vai abrir esse cara aqui para você projetar. Ele já lineariza a planta, já faz tudo certinho para vocês. Então, ele já faz isso aí. Tá? Então, esse aqui é esse modelinho. Bom, eu vou fechar esse modelinho aqui. Tá? Vou fechar aqui também. Vou fechar esse aqui também. E vamos lá agora, então, com o próximo demo, que é o do pêndulo invertido. Tudo isso que eu fiz dá para a gente fazer programaticamente. Então, por exemplo, deixa eu ter mais uma. Não, ok. Digamos, eu tenho uma planta aqui, tá? Que ela chama pêndulo karting, tá? Então, se eu der um advance, essa aqui é o pêndulo invertido, a planta do pêndulo invertido, tá? Aqui ela, um Pendler System. Eu vou desenvolver uma estrutura chamada de implícita. Então, eu já tenho um modelinho também aqui, que é a estrutura do controlador ISTO, que ele abriu aqui, que é basicamente o quê? É o MPC ligado na planta com distúrbio e outras coisas mais. Se a gente der 2 cliques, ele tem aqui um MPC Object. Então, o primeiro ponto é a gente linearizar, que a gente requer uma planta linear invariante no tempo, a MDL plant, que é essa planta aqui, que é essa daqui, esse aqui, ó, MDL plant. Então a gente lineariza usando a função line.io, né? E vem aqui linearizo. Uma vez linearizado, até vou diminuir para vocês irem vendo aqui embaixo. Eu vou criar agora os pontos das condições iniciais. Aí agora eu vou fazer o quê? O primeiro ponto é o estado 1, que é a posição do carrinho em 0, é a posição do ângulo em 0, e aí eu vou achar os melhores pontos e linearizar ela, linearize IO. Então eu pego a planta, o operational points e os IOs, e vou linearizar e já vou pôr os nomezinhos da planta. Quando a gente faz isso, eu criei uma planta, eu tenho essa planta. Se a gente examinar os polos estão aqui, ó. Então, observe que eu tenho um integrador e eu tenho um polo instável. Então, essa planta é uma planta instável. Bom, eu já usei a planta que nós tínhamos né, para o modelinho, então eu posso fechar ele. Com essa planta, agora a gente começa o projeto do MPC Design. Então, primeiramente, eu vou setar os sinais. Eu pego a planta, distúrbio não medido e os measurements e os inputs, né? Índice 1 e índice 2. Então, essa é a ideia. Depois eu vou fazer o período de amostragem, horizonte de predição 50, horizonte de controle, e aí uma vez definido a planta, o período de amostragem dos horizontes, eu consigo definir, projetar o meu controlador MPC. Pronto. Acabei de MPC Object está aqui. Então acabei de projetar ele. Aí eu posso vir aqui e definir as constraints, os fatores, os pesos, e está projetado no MPC Object. Então, eu vi aqui MPC Object, está aqui toda a configuração, quais são as variáveis manipuladas, tudo. Agora eu preciso de um modelo de distúrbio. Eu posso, usando essa função getInDisturb, usando o MPC Model, eu posso pegar ele aqui e setar um modelo de distúrbio vezes 10. Então eu venho aqui e seto.
E aí eu faço o update do Distributed Model. E aí eu posso, por exemplo, abrir e fazer a simulação do meu modelo. Então eu posso vir aqui, mando rodar, ele abre aqui, ó. Tem até uma imagenzinha, ele tem aqui o nosso modelinho. Tá fazendo running. Pronto, aqui. Ó, modelou. Vai ter um distúrbio agora. Ó, teve um distúrbio, mas aí se ele controlou. Então teve nosso modelo. Observe que está um pouquinho lento. Ó, então vamos lá de novo, para vocês verem. Do zero. Olha lá, mudou o set point, ele vai. Então, ele fez isso aí. O que eu fiz? A mesma coisa que eu tinha feito com o MPC Designer, mas de forma programática, ou seja, usando as funções e não usando o aplicativo. É a mesma coisa, tá? Bom, observe, e se a gente quiser, por exemplo, criar o explicit, ou seja, ficou meio lento. Eu simplesmente uso essa função, generate explicit range, defino as condições aqui, as restrições, e então vem aqui, ó, primeiro eu generate explicit, run, depois eu faço explicit e ok. Está gerando o explicit e aí ele gera o explicit model. E aí como que a gente usa? Se vocês observarem aqui no nosso workspace, ó, ele tem aqui MPC Object Explicit, né? Agora como que a gente usa? Substitui. A gente vem aqui ó, no nosso bloquinho, ó, deleta esse aqui, opa, vem aqui no Library Browser, pega aqui o Explicit, põe aqui, deixa eu dar 2 cliques, eu não tenho esse Merging Disturbance aqui, não estou usando, mas poderia usar se quiser. Ligo. Também não tem esse status aqui também não. E só ligo aqui, ó. Foi a mudança. E aí aqui, ó, dou 2 cliques, põe aqui, ó, Explicit aqui e mando rodar. Aí tem o Explicit Controller, que ele também consegue controlar. Então essa é a forma que você faz, tá? Tem outras formas, outros workflows, mas basicamente seguindo essas funções você consegue. Bom, vou dar uma pausa aqui nesse aqui para a gente ver mais uma coisinha antes da gente finalizar, tá? Para o MPC está sendo muito utilizado para parte de ADAS, né? Para Autonomous Driving. Então, tem um Adaptive Control Cruise System aqui. Eu tenho um modelo aqui. Eu vou abrir esse modelo. Todos esses modelos, pessoal, tá nos próprios exemplos da Maverick. Se vocês abrirem o doc, eles estão todos lá. Então, eu tenho aqui um modelo de controle. Eu tenho um carro Eagle, que é o carro que segue o lead car. Então, o lead car está aqui, o Eagle está aqui. A ideia é que ele faça o controle adaptativo de cruzeiro com esse carinha aí. Então, primeiro ele abre o modelo, define o sample time e a duração de simulação, define o modelo linear do carrinho Ego, que é 1 sobre 0,510, define as condições iniciais do carrinho, e aí, beleza. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, eu vim aqui, eu tenho o Eagle Car, tem esse modelo aqui, e eu tenho o Adaptative Cruise Control. Esse bloquinho ele vem do próprio library do MPC.
Ele tem isso aqui, ele tem o modelo linear longitudinal para velocidade, então se define aqui o modelo, a condição inicial, o espaço default, a máxima velocidade, tudo isso você configura tudo isso aqui, inclusive se mais robusto ou mais agressivo, horizonte de predição, dá um OK. Pronto, tá pronto o seu controle de cruzeiro. Aí a gente põe aqui a safe distance, só terminar isso aqui a gente configurar e OK. E aí, uma vez tudo configurado, é só vir aqui, ó, e dar o simulation. Tá, então a gente está simulando. Eu poderia simular lá com clicar no Run ali, eu pus o sim para simular via de maneira programática. Simulei. Aí é só a gente ver os resultados. Então a gente pode vir aqui e plotar os resultados. Aqui. Tem que aparecer aqui. Os resultados estão aqui, ó. Então você tem o azul é o lead, o vermelhinho é o Igo e o tracejado é o set. Então aqui a aceleração que a gente tem, a velocidade de cada um dos carros. Observem que aqui houve uma freada, né? Manteve ali, né? E a distância entre os carros. O atual e a safe que seria a condição de distância entre dois carros. Então, é assim que a gente simula com isso aí. Obviamente, você pode fazer outras coisas com os blocos. Se vocês vierem no Library Browser, para Automated Driving, você tem o Adaptative Cruise Control, que é o que a gente usou, o Lane Keep Assistance System, o Path Following Control System. Se vocês vierem aqui, por exemplo, digitar doc, ele vai abrir o documentation aqui do MATLAB para a gente. Ele tem aqui Model Predictive Control Toolbox. Você tem aqui os examples. Todos esses exemplos que eu fiz estão aqui, tá? Todos eles. Tem até mais outros exemplos aqui. Recomendo vocês entrarem. Isso aqui também está online no site. É só entrar lá nos documentations do produto. Está tudo aqui, tudo isso aqui. Tem aqui outros exemplos. Adaptative Cruise Control. Tem outras informações como fazer e como utilizar. Bom, pessoal, era isso aí. Eu sei que passou um pouquinho de tempo, mas é porque é uma toolbox muito grande, tem muita coisa. Não deu para passar tudo, mas eu acho que como overview deu para passar algumas coisas bem legais. Fiquem ligados, a gente tem nossos canais de acesso, site, o Open University, coisa sobre treinamentos, e nós temos também nosso YouTube e outros canais aí das redes sociais. A gente sempre está fazendo eventos. Vou ver se teve alguma dúvida, pessoal, aqui. Acho que não. Ou não sei se alguém teve alguma dúvida. Se quiserem perguntar agora, também fiquem à vontade. Desculpem passar um pouquinho da hora aí, mas era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a presença de todos. Se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem entrar em contato por e-mail também. O webinar foi gravado, depois ele vai ficar disponível no nosso canal de YouTube. Fiquem ligados aí nas nossas próximas eventos e gostaria de agradecer a presença de todos. É isso aí. Muito obrigado.